Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre plano de aula, né? Muitos professores iniciantes, eles têm dúvidas sobre como fazer um bom plano de aula, certo? Mas antes de começar, se inscreve aí no canal, aperta o sininho aí do gostei, porque senão o YouTube não te avisa de que tem vídeos novos toda semana, tá certo? Então vamos começar. Plano de aula, certo? Como fazer um bom plano de aula? Como seguir o plano de aula? Como não fugir do que foi estabelecido no plano de aula? O que é que deve ter e o que não deve não ter no plano de aula, certo? Então, primeiramente, o plano de aula, ele, como o nome mesmo diz, ele é um plano, certo? Você deve seguir, mas claro, como todo plano, ele não deve ser fixo, ou seja, ele permite sim que o professor ele inclua algo novo ou ele modifique, certo? Ele deve ser flexível, até porque a gente sabe, né, que na sala de aula, às vezes a gente planeja algo e não acontece como a gente planejou, devido a algum evento que pode acontecer na escola ou alguma situação que surge na sala de aula. Então, às vezes o professor ele precisa mudar aquilo que ele planejou, tá certo? Então, o que é que deve ter no plano de aula? Basicamente, de início, o professor deve definir aquela aula que ele vai dar, o conteúdo, né? Primeiramente, o conteúdo, ele deve definir o conteúdo. Com base nesse conteúdo, ele deve pensar na turma, por exemplo, quais as dificuldades que a turma tem, né? Qual é a maior dificuldade que a turma tem? A minha turma, ela está com dificuldade na alfabetização, ela está com dificuldade, se for uma aula, por exemplo, sobre matemática, eles estão com dificuldade nas 4 operações, na resolução de situações, problemas. Então, eu tenho que pensar qual é a dificuldade que a minha turma tem. Aí eu vou pensar no conteúdo, vou pensar na dificuldade que a minha turma está, e daí eu vou estabelecer o meu objetivo. Qual o meu objetivo com aquela aula, com aquele assunto? O que eu quero atingir? E nisso eu vou ter o objetivo geral. Ao final dessa aula, de todas essas aulas, eu tenho que atingir esse objetivo geral, certo? E quando eu estabeleço um objetivo, eu tenho que ter em mente que... Pode não, olha lá, ó. Olha lá você, pelado. Então, quando eu estabeleço um objetivo, eu tenho que pensar na turma inteira. Eu não posso pensar assim, se 50% da minha turma atingir o objetivo geral, tá bom demais, tá ótimo. Não, eu tenho que pensar na minha turma 100%. Meus alunos 100%, eles têm que atingir aquele objetivo geral, certo? Senão, eu tenho que refazer a minha aula, tenho que modificar a minha metodologia. Então, 100% dos meus alunos têm que adquirir aquele conhecimento e que atingir aquele objetivo geral. Daí eu vou para os objetivos específicos, certo? O que são objetivos específicos? São objetivos menores. Isso mesmo, conta aí. Então, primeiro o conteúdo, depois o objetivo geral, terceiro, os objetivos específicos. O que eu vou querer atingir com cada aula, com cada etapa da minha aula, certo? Novamente, eu tenho que analisar se a minha turma vai estar seguindo, se eles vão estar conseguindo atingir aqueles objetivos específicos. Porque para eu atingir o objetivo geral, eu preciso estabelecer os objetivos específicos, que são objetivos menores, tá certo? Que vai me levar a alcançar o objetivo geral. E terceiro, e muito importante, são as metodologias, os procedimentos. Barulho aqui, gente. Corta pra mim. Então, os procedimentos. O que são os procedimentos? Os procedimentos são os métodos, a forma como eu vou conduzir a minha aula.
vai ser através de slides, vai ser uma aula prática, vai ser uma aula ao ar livre, vai ser uma aula em grupo, vai ser individual, vai ser usando jogos, vai ser utilizando algum tipo de brincadeira específica, vai ser uma aula expositiva. Nessa aula expositiva, o que é que eu vou colocar nessa aula expositiva? Então eu tenho que pensar em cada detalhe de como eu vou executar aquela aula, certo? Nesses procedimentos, o que eu tenho que fazer também? Eu preciso já incluir aí os recursos. Quais recursos que eu vou utilizar para poder conduzir aquela aula, certo? O método de avaliação, eu vou avaliar o meu aluno oralmente, eu vou avaliar ele, a participação dele na sala de aula, eu vou avaliar a escrita, eu vou avaliar todo o desenvolvimento dele. Como que eu vou fazer essa avaliação? E aí a gente entra no nosso, eu falei, não foi o conteúdo, objetivo geral, específico, as metodologias, a avaliação. Então a gente entra aí no nosso quinto item, a avaliação, que não pode faltar no conteúdo. A forma como eu vou avaliar o meu aluno. Lembrando que, numa perspectiva de uma educação construtivista, a gente tem que estar avaliando o aluno todo o tempo, não apenas a avaliação escrita, mas tudo que o aluno produz na sala de aula, tudo que ele faz parte da avaliação, faz parte do desenvolvimento dele também, tá certo? O sexto item são os recursos. Quais recursos eu vou utilizar? E nessa situação é muito interessante que o professor ele pense em situações que podem surgir. Por exemplo, vamos supor que ele elabore uma aula pensando em utilizar o data show da escola, né? E aí o que acontece? No dia da aula o data show ou está ocupado com outro professor, ou o data show está quebrado, que pode acontecer nessa situação, ou pode acontecer de estar sem energia na escola ou sem internet. Então o professor ele tem que pensar nas situações que podem surgir na sua aula, para que assim ele possa ter o plano B, certo? Tem que ter o plano B para que quando chegue na sala de aula ele não fique perdido, né? Porque às vezes o professor faz ali o plano bonitinho, tudo certinho, e aí às vezes por faltar um material, um recurso, alguma coisa, ele acaba se perdendo. Então é muito importante que o professor ele pense sempre no plano B e esteja preparado para situações inesperadas que podem acontecer. E por fim, se você for fazer um plano talvez para você entregar numa faculdade, né, um material impresso, é muito importante que você não esqueça de colocar a bibliografia, ou seja, todos os materiais onde você pesquisou para executar aquele plano, tá certo? Então assim, não é difícil de fazer. Quando a gente está no começo, a gente fica um pouco perdido mesmo, é normal, é natural. Mas à medida que o tempo vai passando, que você vai adquirindo experiência, que você vai construindo novos planos, então fica mais fácil, tá certo? Eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês possam fazer excelentes planos de aula. E qualquer dúvida que tenham, comentem aí embaixo, tá bom? Se quiserem sugestões também de um plano já pronto, falem também, que eu vou ter o maior prazer de trazer um conteúdo assim para vocês. Certo? Obrigado, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau. Dá tchau lá. Dá tchau. Dá tchau.